Os sistemas de defesa aérea israelense estão interceptando a maioria dos mísseis disparados pelo Irã, informou o jornal americano The New York Times. O regime prometeu lançar um forte bombardeio contra o país. Em contrapartida, Israel promete atacar diversos alvos militares do Irã, como a gente tem dito. Para entender melhor os próximos passos desse conflito, nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais, Helena Scheren, que chega também, se junta ao nosso time, para nos ajudar a entender melhor este conflito todo. Professora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada por me receberem. Boa noite. Professora, como é que você vê a escalada desse conflito? Vamos lá, a gente tem muitos pontos aqui a serem considerados. O primeiro deles, quando a gente pensa numa ótica maior, vou fazer eu tenho do maior para o menor. Quando a gente pensa numa escala maior, a gente fala de um Oriente Médio que já há vários anos vem daquilo que a gente chama de uma ordem regional tripartite. O que isso significa? Significa que nós temos 3 grandes polos de poder dentro do Oriente Médio. Esses 3 polos de poder que são compostos por aliados dentro de cada um deles, desses aliados conversam de formas diferentes, alguns de forma mais aprimorada, mais intensa, com elementos securitários mais afinadinhos, outros nem tanto. Desses 3 polos, 2 dos principais a gente tem aqui nesse momento, que são Israel. Israel tem neste momento boa parte de aliados teoricamente, né, aliados teóricos árabes dentro do Oriente Médio, majoritariamente enquanto países. Então, desde os acordos de Abraão, que foram assinados alguns anos atrás, fechando acordos diplomáticos, a gente tem esse elemento. Quando a gente trata especificamente da questão entre Israel e Palestina, aí muda um pouquinho a figura. Mas, de modo geral, esse é o nosso primeiro polo. O nosso segundo, a gente vai ter o Irã junto com vários atores armados não estatais. O que isso envolve? Envolve o Hezbollah, envolve o Hamas, envolve os Houthis. Até dezembro do ano passado, até a queda do Assad no governo sírio, também envolvia a Síria. Agora já não envolve mais tanto. E num terceiro polo, que fica um pouco mais silencioso nessa questão, a gente tem ali a Turquia e o Catar. Mas o ponto principal é esse. A gente tem, dentro de cada um desses grupos, relações securitárias diferentes, mas entre eles, um embate securitário enorme. Então, Irã vê Israel como a pior preocupação para a segurança regional, e o oposto também é verdade. Então, um sempre vai enxergar o outro nesse cenário como um grande inimigo. Agora, a gente parte, aí diminuindo um pouquinho, né, fechando um pouquinho a nossa lente, a gente parte para outros elementos. Por exemplo, Israel, nesse momento, nos ataques ao Irã, principalmente levanta ali a questão nuclear, ou as questões nucleares. Exatamente no momento em que Irã e Estados Unidos estavam ali se organizando para retomar as discussões do Programa de Ação Conjunta, o que em inglês a gente chama de JCPOA, que é basicamente sobre o acordo nuclear iraniano, a gente conhece assim, né? Então, basicamente, nesse momento onde a gente poderia dar um passo maior de aliança, um pouco forçar a amizade, né? Mas vamos lá. De aproximação entre o Ocidente, especialmente por meio dos Estados Unidos, do Donald Trump, e do governo iraniano, esse é o momento em que Israel fala, opa, aqui pode ficar mais perigoso. Eu não gostei dessa aproximação. Esse vai ser o momento do ataque. Bem, cai muito bem aqui o fato de que o Hezbollah está quebrado, o Hamas está quebrado, seus principais líderes respectivos, dos Houthis também, os seus principais líderes respectivamente já foram derrotados por Israel, então eles já estão mal das pernas. Tem o fato também de que a Rússia, que é a principal aliada extra-regional do Irã, está muito ocupada, né, lógico, com a sua guerra com a Ucrânia. Então a gente tem tantos pontos concomitantes acontecendo aqui que fica até assim, a gente se desnorteia um pouco. Perfeito. Professora Helena, a pergunta agora é do Cristiano Vilela. Professora, boa noite. Sempre bom recebê-la aqui na Jovem Pan. Professora, de que forma a gente pode visualizar a repercussão que um conflito, que o agravamento desse conflito pode ter no âmbito internacional, pensando no envolvimento dos Estados Unidos, de outras potências, nessa disputa geopolítica, nesse quadro geopolítico que a gente vive agora, envolvendo potências do Oriente com potências do Ocidente, né, de alguma forma procurando fazer um certo revigoramento da lógica que permeou durante o período da Guerra Fria, enfim. E de que forma esse tipo de repercussão pode ter, por exemplo, para um país como o Brasil,
o que a gente pode visualizar dentro de um contexto de agravamento? Vamos lá, então, vou responder em duas partes. A primeira é que, nesse primeiro momento, o Donald Trump já veio a público, já negou qualquer tipo de envolvimento com esse ataque. Mas lembrando que, enquanto principal aliado israelense, justamente temos os Estados Unidos. Isso não é uma coisa que vai acabar, que vai mudar, que vai, enfim, se transformar de qualquer forma. Essa aliança entre os dois sempre vai acontecer, sempre vai permanecer. De vez em quando, ali um tapinha na mão de um ou do outro, dependendo do que faz, mas nesse momento, um dos elementos que o Trump trouxe pra gente é justamente, olha... Já a gente volta com ela, nós vamos ajustar. Cristiano Vilela, a gente já volta com a professora. Vamos fazer esse ajuste no áudio. Esse último momento, a sua última fala chegou comprometida aqui para a gente, mas essa é uma questão interessante que você coloca, Cristiano Vilela, em relação à pergunta que fez. Eu gostaria também da sua análise enquanto a gente restabelece a conexão com a professora Helena Xerém, professora de Relações Internacionais, que fala com a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Cuba, é um ponto importante a gente analisar dentro de um contexto de uma eventual escalada desse conflito, se tornando eventualmente uma guerra envolvendo Israel de um lado, o Irã do outro, uma análise acerca de que forma isso repercutirá, poderá repercutir dentro do cenário atual de disputas na geopolítica global, no momento em que se vive, onde nós temos de um lado uma superpotência como os Estados Unidos e de outro lado, talvez, a emergência de atores, né, que constituem novas potências, como no caso da China, como no caso da Rússia, enfim, de que forma isso poderá repercutir e de que forma os países vão se posicionar ou poderão se posicionar dentro desse conflito. E puxando isso também, claro, para a nossa realidade no Brasil, o quanto isso pode repercutir no âmbito nacional, quer dizer, de que forma o Brasil poderá se posicionar nesse contexto e de que forma o Brasil poderá sentir os efeitos desse conflito. Então, eu vejo que é algo realmente que tem que ser pensado, analisado, porque estamos diante de um cenário de guerra que vem se agravando e que pode eventualmente se tornar um conflito, e um conflito com grande potencialidade de ultrapassar as fronteiras do Oriente Médio e se tornar um conflito realmente que atinja todas as partes do globo por conta da força, do poderio que Irã e Israel têm nesse momento histórico. Professor Furriela, nessa linha que diz o Cristiano Vilela sobre a participação de outros países, a preocupação generalizada a respeito desse conflito, quero a sua análise sobre a participação em específico dos Estados Unidos como um ator importante que poderia ou não ser aí um conciliador, junto com a Rússia, que seria, por outro lado, um outro ente importante, e dois estados aí, cada um próximo de um dos países envolvidos, né? Os Estados Unidos seriam ali interlocutores privilegiados, prestigiados de Israel, e a Rússia do Irã. O senhor acredita que possa haver uma ligação entre Trump e Putin que possa ajudar a solucionar este conflito? É um ótimo ponto que você colocou. Eu acho que um contato direto entre Rússia e Estados Unidos para tratar desse tema, neste momento, não é provável. Se a gente pegasse antes do conflito da Ucrânia, com certeza sim, porque a Rússia ela tem vários interesses na região, apoia o Irã, como você bem lembrou, apoiava o governo anterior, né, o governo de Assad na Síria, tem boas relações com Israel, então isso favorece um pouco, né, a interlocução, e do caso, né, dos Estados Unidos, sempre ali uma aliança automática com Israel, independentemente de quem governa os Estados Unidos. Se Kamala Harris tivesse sido eleita, dava no mesmo, né? Você tem uma diferença, ou teria uma diferença entre Trump e Kamala Harris, ou teve em alguns governos americanos, em tratativas mais cotidianas. Mas, havendo uma necessidade militar iminente, de apoio mais efetivo, uma eventual guerra, né, entre Israel e Irã, né, se houvesse isso, qualquer governo americano iria de pronto oferecer todo o apoio necessário para que Israel tivesse sucesso nessa empreitada militar. Mas como a Rússia ela vive um momento crítico com a sua própria guerra
na qual ela não consegue uma resolução definitiva e também muito combalida economicamente pelas sanções internacionais, com alguma pequena compensação de alguns países e uma compensação ainda expressiva da China, mais um grande impacto. Então, a Rússia não é uma boa interlocutora para este momento, para ajudar a mediar o conflito, partindo aí de uma premissa do seu apoio ao Irã. Então, acho que ela está muito enfraquecida para ter esse tipo de papel. Repetindo aqui, antes da guerra da Ucrânia, com certeza, qualquer tipo de conversa passaria pela Rússia, inclusive ela poderia até colaborar para algum tipo de encaminhamento. E pegando aqui um pouco da atuação dos Estados Unidos neste momento, também que você trouxe a questão das negociações que os diplomatas americanos estavam tendo, tem uma questão surpreendente com diplomatas iranianos. Agora há poucos meses começou uma conversa muito produtiva no sentido da gente buscar um acordo. Isso, infelizmente, ficou em suspenso e cancelado. O governo americano até fez uma tentativa que eu achei bem interessante. Quando Israel começou a bombardear o Irã, o governo americano logo trouxe um discurso para o governo de Teherã de que vamos logo fazer aqui conosco um bom acordo em relação à suspensão, o cancelamento do seu programa nuclear, que você aproveita e resolve também essa questão dos ataques israelenses. Mas esse diálogo não funcionou. Nessa tentativa, aí, usando uma expressão popular, de fazer do limão uma limonada, que foi uma ideia boa, não trouxe bons resultados. Então, o que a gente tem no final das contas? A Rússia não tem um papel relevante e o diálogo, a mediação americana via esse acordo, está em suspenso. Perfeito. Nós já estamos com o contato restabelecido com a professora Helena Schering, professora de Relações Internacionais. Ela falava conosco há pouco, quando tivemos um problema técnico, a respeito justamente dessas relações entre os países envolvidos e algumas outras potências que possam estar interessadas na solução ou no agravamento deste conflito. Você falava sobre a participação justamente dos Estados Unidos, né, professora? Pode concluir. Muito obrigada. Isso, exatamente. Eu concordo plenamente com o comentário aqui também agora do colega, está ouvindo enquanto isso. Sim, exatamente. Nós temos, por um lado, Estados Unidos como principal aliado israelense e, por outro lado, a Rússia como uma grande aliada iraniana. É muito difícil, ainda assim, pensarmos num cenário muito resolutivo, porque não temos partes neutras envolvidas. Então, o que viria a ser muito interessante? Percebermos grandes líderes internacionais, pode ser o caso do Brasil, pode ser o caso da Índia, pode ser o caso da França, pode ser o caso de diversos líderes diferentes, justamente virem à frente e tentar ajudar a mediar esse conflito. Mas também a gente já viu, já há alguns anos, mais de 2 anos agora, múltiplas tentativas diferentes de resolução desse conflito, só que pela vertente Israel-Palestina, que também não está dando certo. Talvez uma outra possibilidade que nós teríamos seria, lembram aquilo que eu comentei mais cedo sobre os 3 polos de poder, sobre aquela ordem regional tripartite dentro do Oriente Médio, onde a gente tem, por um lado, Irã e seus aliados, por outro, Israel e seus aliados, e num terceiro, a Turquia e o Catar ali de forma um pouco mais amena. Quem sabe uma participação nesse sentido, então envolvermos outros líderes regionais numa possível resolução. Mas ainda assim já vou adiantar que é algo muito complicado, porque, de novo, estamos falando de 2 governos, 2 países de modo geral, mas 2 governos especificamente, tanto no Irã quanto em Israel nesse momento, que se veem como inimigos mortais. Então, termos aqui uma resolução simples, pacífica, breve, muito difícil. Professora, nós temos tempo para mais uma pergunta. A informação que chega há pouco é de que ataques de Israel teriam atingido o Ministério da Defesa iraniano e que, segundo as informações do Irã, os danos foram leves. Isso significa alguma coisa? O que esperar a partir de agora, os próximos passos do conflito? A gente vê, a partir daqui, mas desde já do primeiro momento, um escalonamento muito rápido desse conflito. Então, a partir dos primeiros ataques, na primeira noite lá de Israel para o Irã, a gente já teve a morte de diversos líderes muito relevantes dentro do governo iraniano, já tivemos a morte de diversos cientistas nucleares. Então, novamente, estamos falando aqui de um ataque protetivo, talvez, em relação
ao programa nuclear iraniano. Então, tudo possível perto disso, todas as pessoas importantes, as figuras importantes, políticas, militares, acadêmicas, perto desse universo, já foram atacadas e seguirão sendo, tenho certeza. Então, daqui para frente, isso só mostra para nós que a cada momento que um ataca o outro, independente de quem seja, sempre tem aquela resposta: olha, a retaliação vai vir, a retaliação vai vir muito pior. Esses tempos, o Putin, só para fazer aqui uma referência rapidinho, mais internacional, o Putin comentou uma frase que dentro do seu contexto tinha outro sentido, mas eu achei ela muito interessante. Pelo amor de Deus, não falando bem do Putin, mas a frase em si eu achei interessante, que é: a paz hoje custa mais barato do que a paz no futuro. A paz no futuro custará muito mais caro. E a gente pensa nisso quando trata de guerra, quando a gente vê conflitos que cada vez mais vão se arrastando, vão se prolongando, independente de quem forem os envolvidos, os atores envolvidos nela. Cada vez mais temos mortes de civis, de militares, destruição de cidades. Com certeza a paz no futuro ela é muito mais cara. Só para fazer aqui um último puxadinho também, eu queria levantar um ponto importante, que é: nós vemos muito, especialmente nesses conflitos do Oriente Médio, porque são do outro lado do mundo, a gente não tem acesso direto às informações, né? A gente vai passando por diferentes meios, por diferentes análises, diferentes vertentes, e é muito fácil as pessoas tomarem lados e desumanizar completamente. Então, a partir do momento que a gente fala de uma guerra, é muito fácil a gente carregar e falar: tá lá do outro lado do mundo, eu espero que tal lado, X, Y ou Z, seja destruído. Lembrando sempre que estamos falando de pessoas, estamos falando de mulheres, crianças, jovens, idosos. É muito difícil. Então, só trazer aqui um pouquinho de cautela para o pessoal da Jovem Pan, que eu sei que sempre tem. Perfeito. Conversamos com a professora Helena Schering, professora de Relações Internacionais, nos ajudou a entender um pouco melhor este conflito que se escala lá no Oriente Médio. Professora, muito obrigado pela sua participação. Um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigada, Kobayashi. Boa noite. Boa noite.